Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que fazem parte da sua casa, da sua família, do seu lar. Que você seja a própria bênção, a própria luz entre os seus familiares e entes queridos. Eu queria dar continuidade àquela meditação de Lázaro e do rico. Eu queria que você entendesse bem essa mensagem que Jesus nos ensina com um fato, um acontecimento que aconteceu na antiga Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo os judeus para a Babilônia. E lá aconteceu esse fato. Havia um rico, ricaço, e um pobre, miserável. E nessa distância entre eles, enorme, de forma social, eles vieram acabar se igualando com a morte, porque quando a morte vem, ele vem para ricos e pobres, para todo mundo, graças a Deus. Olha só, minha amiga, meu amigo, Deus então mostra qual é o final da vida de cada um, da alma de cada um, melhor, qual é o destino final da alma humana. E nós estamos falando com respeito àquilo que aconteceu, o rico, lá no inferno, ele pediu a Abraão que mandasse que Lázaro molhasse o dedo na água e viesse refrescar um pouquinho a sua língua, porque ele estava em tormento lá naquela chama eterna. Nós vimos ontem que a chama do inferno não se apaga e tampouco é capaz de destruir a alma. A chama pode destruir qualquer coisa, menos a alma. Não mata a alma. Então, o que fez o rico? Ele implorou a Abraão que enviasse Lázaro à casa dos seus pais, para que pudesse dar testemunhos para os seus 5 irmãos, para que eles ficassem avisados de não virem para aquele lugar de tormento. E, aliás, é o que nós estamos fazendo, nós estamos dando testemunho, trazendo testemunhos para vocês, falando do Evangelho, falando da salvação, mostrando o destino final da alma humana. Nós estamos falando tudo que nós podemos, tudo que nós recebemos de Deus, nós estamos distribuindo, estamos dando, como queria o próprio rico que Abraão fizesse através de Lázaro na casa de seus pais. Nós estamos avisando. Agora, quem não se dá por avisado, vamos ver como é que ele falou, vamos voltar com aquele texto que nós começamos ontem. Então, disse Abraão para o rico, que estava no inferno: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Olha só, há um abismo entre os céus e o inferno. Há um abismo enorme, enorme. Ele disse: os que querem passar do céu para o inferno não podem. E os que querem passar, ou os que quiserem passar do inferno para os céus também não podem. Não há como mudar a situação. É isso que ele está dizendo. Não há como mudar a sorte das pessoas. Depois que dão entrada no inferno, não podem passar para o céu. E também depois que entram no céu, é óbvio que não vão querer entrar no inferno, lógico, claro. Mas fica aí um fato para você pensar: quantas pessoas se consolam ou se conformam com uma reza ou uma oração, uma missa de 7º dia, de mês, ou de todos os dias,
para a pessoa que morreu. Não tem nenhum cabimento essa oração, não tem fundamento nenhum, não existe nada nesse mundo, não existe livro nenhum neste mundo que fale do que vai acontecer depois da morte, a não ser o próprio Senhor Jesus. Só ele foi o único que escreveu, ou melhor, que mandou escrever, que falou isso, essa história, e conta o que acontece depois da morte. Então tem a morte da pessoa que vai para o inferno, da alma que vai para o inferno, e tem a morte da pessoa que vai para o céu. Se é rica, se é pobre, não importa, todos morrem. Agora, o que faz a diferença é os céus do inferno. E quem está nos céus não pode passar para o inferno. Óbvio que não vai querer também. Mas quem está no inferno jamais pode entrar nos céus. Então, oração, reza, missa, não funciona. Não funciona. É apenas para inglês ver. Apenas para encher os altares de lágrimas, mais nada. Não conforta, não traz nenhum conforto de forma prática. Foi o que Abraão falou para o rico que estava lá do outro lado no inferno, gemendo, sofrendo. Então, o rico pediu, bom, já que não pode ninguém vir aqui molhar o dedo, trazer um pouquinho d'água para mim, ele disse para o Abraão, pai Abraão, rogo-te, pois, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que eles lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, o que significa isso? O rico esperava que Abraão enviasse Lázaro, Lázaro ressuscitasse e chegasse à casa dos pais do rico, para dizer para eles, olha, vocês fiquem avisados que o pai de vocês, ou o irmão de vocês, morreu, ele está no inferno, e ele está sofrendo. Eu vim aqui para dizer para vocês não aceitarem a palavra de Deus, seguirem a palavra de Deus, voltarem-se para Deus, se arrependerem de seus pecados, enfim. Mas isso não iria trazer nenhum resultado. Porque Abraão fala para ele, para o rico, exatamente essas palavras. Vamos seguir o outro texto, por favor. Disse-lhe Abraão, eles já têm Moisés, quer dizer, a lei, as leis de Moisés, os mandamentos. Ele tem os profetas que falaram em nome do Altíssimo, avisando o povo de Israel, que ouçam-nos. Mas o rico respondeu, não, pai Abraão, não. Se algum dentre os mortos fosse ter com eles se arrependeriam. Mas aí Abraão disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão convencidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Leia o texto todo, depois com calma, e medite tudo que nós estamos falando. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, se eu não me engano, quando Jesus fala do que aconteceu na Babilônia, quando Israel estava escravizado, foi levado cativo para a Babilônia. Então, aí Abraão diz, olha, não adianta, ainda que o morto ressuscite, não vai convencer os incrédulos, até porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, não é esse Lázaro aí não, não foi esse Lázaro aí não, esse Lázaro viveu lá na Babilônia, o outro Lázaro que Jesus, que era o irmão de Maria e Marta. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro,
Nem assim os religiosos, os que guardavam a lei, melhor dizendo, os que ensinavam a lei, mas não praticavam a lei. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, nem assim eles se converteram, nem vendo Lázaro, que estava morto há 4 dias, esse outro Lázaro, eles não se converteram a Jesus, quanto mais as pessoas, ou melhor, quanto mais um morto ir na casa de alguém e falar, olha, eu estou vivo aqui e quero dizer para vocês que eu tenho um familiar seu que está lá no inferno, está sofrendo. Ninguém vai ouvir, porque quando a pessoa é incrédula, quando ela não quer aceitar a palavra de Deus, ela não vai ser revelada. Quando ela não é humilde, enquanto ela não for humilde para ouvir e receber e aceitar, Jesus disse que o reino de Deus é para aqueles que têm a humildade de uma criança. Quem não recebeu o reino dos céus como uma criança não pode entrar nele. Então, esse é um fato que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Você que está me assistindo agora, quantas vezes você viu milagres extraordinários, gente que estava morto, não estava no túmulo, não estava no inferno ainda, mas estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, com depressão. Esses testemunhos que nós temos mostrado aqui diariamente, todo santo dia nós estamos mostrando testemunhos de gente que já estava no inferno, que estava com o pé no inferno, mas que foram libertos do inferno por causa da palavra de Deus, que aceitou, que se submeteu à palavra de Deus, que foi criança, que foi ingênuo para aceitar a palavra de Deus, como a palavra é simples para os simples, humilde para os humildes. Mesmo assim, muita gente que está nos assistindo continua sendo incrédula. É ou não é? Você tem parentes que estão aí desacreditando. Você teve a vida restaurada, foi ou não foi? Você que ganhou uma vida nova, você é um testemunho vivo, você tem sido luz, você tem sido a própria bênção na sua casa. Mesmo assim, os seus entes queridos, mais queridos, não se convertem. É ou não é? Nós temos parentes assim. Nós todos temos parentes assim. Tem visto o poder de Deus, mesmo assim não se converte. Por quê? Porque são arrogantes, são orgulhosos, são presunçosos, prepotentes, acham que podem, acham isso, acham aquilo, acham que Deus não existe, acham que a vida depende da sua sorte, acham que a vida depende das oportunidades que o mundo dá. Minha amiga, meu amigo, eles acham isso, acham aquilo outro, menos que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Essa é a verdade. Então, está aí um belíssimo exemplo para as pessoas que estão no inferno, que se por acaso pudessem ouvir o que nós falamos, elas iriam dizer a verdade. Eu não dei ouvidos à palavra de Deus e é por isso que eu estou aqui. Abraão falou para o rico, não tem jeito. Nem que ressuscite o morto e vá à casa dos seus irmãos, eles vão se converter. Eles que ouçam a palavra de Moisés, que ouçam os profetas, mas eles não querem ouvir. Eles preferem ouvir aqueles filósofos que se mataram, aqueles psiquiatras, o pai da psiquiatria que se matou. Eles preferem usar aqueles que se suicidaram, que se derrotaram, que fracassaram, do que ouvir a palavra daquele que ressuscitou e dá vida para os que nele creem. Infelizmente, essa é a verdade.